De vez em quando, ele se excitava com o pontinho de luz que aparecia nas retinas cansadas. Tô vendo um pinguinho! Tô vendo a luz racional, meu irmão! No auge da vertigem missionária, Tim recebeu um telefonema dramático de uma desconhecida, dizendo que era enfermeira do Hospital do Câncer, tinha 5 filhas para criar e levava uma vida muito dura. E lhe disse que as músicas Você Fingiu, de Cassiano, e Gostava Tanto de Você, de Edinho Trindade, eram dela, que eles tinham roubado as suas letras, e começou a chorar. No dia seguinte, Tim foi ao programa Mauro Montalvão na TV Tupi, falou do livro do Racional e gritou para o público: Senhoras e senhores, quero anunciar aqui que a música Gostava Tanto de Você não pertence ao senhor Edson Trindade e nem a música Você Fingiu pertence ao senhor Genival Cassiano. Essas músicas são da senhora Neuza Costa, uma enfermeira do Hospital do Câncer. 15 dias depois, Tim recebeu uma intimação judicial informando que réu confesso também era de Dona Neuza e convocando-o para esclarecimentos e pagamento de direitos autorais. Ficou louco, chorou de raiva, se sentiu vítima de um crime, mas não compareceu à audiência. Uma ótima oportunidade para apresentar um novo disco seria o Festival Abertura da TV Globo. Convidado pelo diretor Augusto César Vanucci para fazer o show da primeira eliminatória, Tim compareceu com a caravana Racional e seus instrumentos brancos. Vanucci não sabia o tamanho da encrenca e se assustou, tanto com a música quanto com os figurinos. Não havia nada menos apropriado a um festival de jovens compositores do que uma pregação religiosa, e ainda por cima com aquele uniforme. O vídeo estourava de tanto branco. Vanucci pediu que trocassem as roupas e a música. Aí o pau comeu. Investido da fúria racional, Tim gritou e xingou, brigou com os seguranças e teve sua entrada proibida na TV Globo. Passou a tratar os repórteres de magnéticos, mas não deixou de dar entrevistas. Ficou furioso quando uma garota lhe perguntou se o Racional era alguma coisa parecida com a Sociedade Alternativa de Raul Seixas e Paulo Coelho. Tu tá maluca, sua magnética? John Lennon é uma besta. Raul Seixas é a cópia xerox da burrice. São 2 quadrúpedes que só querem justificativa para curtir suas loucuras. Vigarice das braba. E se alguém voltar a falar nisso, a gente acaba o papo já. Anunciou que mandaria livros para James Brown e Curtis Mayfield. Em português mesmo, Racional Superior se encarregará de fazer com que eles entendam. Nem sempre. Tim acabou mandando também LP e livro para John Lennon, mas recebeu como resposta uma foto do ex-Beatle inteiramente nu com um bilhete. Dear Freak, I don't understand Portuguese. What about listen to this photo? John Lennon. Tim ficou puto. Disse no jornal que o Racional Superior tinha dado só mais 9 anos de vida a John Lennon e que estava marcado para morrer em 1984. E só esqueceu de avisar o Mark Chapman. Quando os discos chegaram à imprensa e às emissoras de rádio, ninguém entendeu nada. Que beleza, ainda tocou um pouco no Rio e em São Paulo, mas o resto foi execrado pela crítica e nas poucas lojas que aceitaram ficar com o disco em consignação, os fãs dançantes e românticos de Tim Maia se assustaram com a capa esotérica e os títulos das músicas. Perda total. Tim percorria a cidade divulgando o livro e o disco. Com Paulinho Guitarra, foi a Niterói e São Gonçalo e até mesmo os pais do músico tiveram de participar da caravana, com o Tim batendo de porta em porta. Eu sou o Tim Maia Racional. Ele se apresentava como se precisasse. Simpático e sorridente, fazia uma pequena pregação e oferecia livro e disco. Os shows, sem os sucessos profanos de Tim, se transformaram em campanha de divulgação da cultura racional e eram acompanhados quase que exclusivamente por devotos que vinham em caravana e, na saída, compravam o disco. Mas Tim estava se sentindo muito melhor, mais leve em todos os sentidos. Estava na leitura do 5º livro e caminhava a passos largos para a imunização.
Sentia uma grande força que o impulsionava a dedicar a sua voz e seu talento para divulgar a sua fé pelas ruas, em shows e programas de televisão, cantando e vendendo livros como os Hare Krishna. Todos de branco, de camisetas com o logo do Racional, Tim e os músicos percorriam as ruas do centro da cidade e de Copacabana, tocando, cantando e pregando a cultura racional, vendendo discos e livros em banquinhas na calçada e aos motoristas dos carros parados no sinal. A música era tão boa que talvez Tim Maia tenha feito diversas conversões nesse período. A caravana racional tinha sempre mais de 100 pessoas e só conseguia fazer shows de graça, como na sua histórica apresentação em Belford Roxo, na Praça Pública, nas comemorações do 13 de maio de 1975, Dia da Libertação dos Escravos, a primeira aparição oficial da Banda Seroma Racional, com seus instrumentos todos brancos. Em seguida, graças ao Racional Superior, recebendo um cachê normal, foram inadvertidamente contratados pela Prefeitura de São Paulo para fazer um show no Parque da Luz. O público, que esperava os sucessos de Tim Maia, não entendeu nada e, cansado de esperar em vão por suas músicas, debandou. Ninguém mais queria contratar aqueles malucos. Em junho de 1975, na obscura Casa Unidos de Portugal, para uma plateia quase só de racionais, finalmente um levadinho. Foi um dos raros shows pagos desta fase. E foi quando a linda repórter e apresentadora do Fantástico, Márcia Mendes, que Tim adorava, produziu uma grande matéria com ele e a Banda Seroma Racional no terreiro do seu Manuel Jacinto, em Belford Roxo, que a Márcia já tinha frequentado brevemente. Tim galanteou-a durante toda a entrevista, cantou e falou como um iluminado e celebrou o poder e a sabedoria do seu guru. Segunda-feira, a cidade não falava de outra coisa. Em julho, Tim foi mais longe, alugou uma casa em Belford Roxo para estar mais próximo da sua Meca e do seu Papa, e convidou os músicos a morar com ele. A essas alturas, por maior que fosse o amor à música e a fé no Racional Superior, diante da falta de perspectiva de grana, a banda debandou. Ficaram apenas Paulinho e o tecladista Dom Pi, e entraram o baterista Geraldo, o baixista Valdeci, o percussionista Agenor e as vocalistas Elza e Terezinha, todos de Niterói, à exceção de Pi, que era de Barra Mansa. Com a nova banda, Tim fez um show que o emocionou muito, no Presídio de Niterói, sempre pela causa da cultura racional. O diretor do presídio também era um adepto do Universo em Desencanto. No pátio da cadeia, sob o sol a pino, Tim sentiu o impacto e voltou no tempo, puxando sua etapa de 10 meses na Freicaneca. Os presos deliraram, Tim foi às lágrimas, aquela era a verdadeira luz racional. Mas não perdeu o humor e o espírito de molecagem. Na saída, cochichou aos guardas, apontando para Celinho Matos, que tinha ficado um pouco para trás, que ele não estava com o grupo e deveria ser um detento tentando escapar. E foi embora às gargalhadas. Sem documentos, Celinho só conseguiu sair 1 hora depois com a chamada e a contagem dos presos. Tim podia ser meio maluco, mas não era burro. Estava morando em Belford Roxo, trabalhando como um louco, vendia discos na rua e cantava de graça na televisão, fazia pouquíssimos shows e mesmo assim só para racionais, não fumava, não bebia, não fudia, não via a cor do dinheiro. Sua imunização não devia estar funcionando. Já lera 7 livros, mas a sua vida só piorava. E ele se desencantou definitivamente com o universo do seu Manuel Jacinto. No dia 25 de setembro de 1975, Tim acordou com uma vontade louca de comer uma carne sangrenta, tomar um goró e fumar um baseado. Teve uma desiluminação e abandonou a seita no seu velho estilo, quebrando tudo. Voltou para o apartamento da Figueiredo Magalhães,
tirou e queimou a roupa branca e, nu e furioso, foi para a janela e começou a gritar para a rua, em volume máximo, que seu Manuel Jacinto era um pilantra, um ladrão, um tarado que comia todo mundo, e convocou a imprensa para dizer que tinha sido enganado e roubado pelo ex-guru. Logo vi que o negócio dele era umbanda e baixo espiritismo. Esse Manuel Jacinto não me engana, meu irmão. Passou 15 anos treinando com o bruxo, seu Sete da Lira, e era dono de uma propriedade enorme em Nova Iguaçu, que tinha até motel para extraterrenos. Ele tomava Guiné Tatu, meu irmão, raiz que deixa as pessoas querendo sexo por 3 dias sem parar. Pode ter até 90 anos que a bandeira levanta. Ele era o rei da Guiné Tatu e comia todas de garotinha. Botou uma ovelha em cada casa e ainda dizia que mulher magnetizava. A banda respirou aliviada. Ninguém aguentava mais tanta caretice por tanto tempo. Principalmente Tim, que voltou feliz à devassidão e mandou destruir os milhares de discos que sobraram. Não queria nem ouvir falar em nada que lembrasse o Racional Superior. Estava imunizado.